Bom dia, queridos e amados irmãos, mais uma vez aqui, pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu espero que estejam todos bem, a paz do Senhor Jesus para todos. Começamos hoje, segunda-feira, a primeira leitura diária da lição número 6 do próximo domingo, 11 de maio, né? O tema dessa lição, o bom pastor e suas ovelhas. Quem é o bom pastor? Jesus. Quem são as suas ovelhas? Somos nós. Queremos ser, precisamos ser as ovelhas do Senhor, do bom pastor, ok? O texto áureo, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Texto áureo, eu sou o bom pastor. É Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, né? E conheço as minhas ovelhas. Ele conhece, onisciente, onipresente, onipotente. Não há lugar que você possa se esconder, não há lugar que o Senhor não te veja. E principalmente no seu íntimo, no seu coração, na sua mente, na sua alma. Tudo que pensamos, tudo que fazemos, não tem lugar que possamos estar fora da vista, né, do nosso bom pastor. O bom pastor é atento às suas ovelhas. Ele não desvia o olhar. Ele está sempre atento e cuidando delas. E como nosso Senhor Jesus é Deus onisciente, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, Ele sabe o que pensamos, o que fazemos e onde estamos, com quem estamos, ok? E das minhas ovelhas sou conhecido, ok? Se você é ovelha do Senhor Jesus, você o conhece, porque é impossível estar nele, ser ovelha do seu rebanho e não conhecer. É ele que está dizendo isso aqui, ele está afirmando isso. E das minhas ovelhas sou conhecido. Reparem, o minhas ovelhas já são ovelhas dele, as que o conhecem, e ele as conhece. Então, meus irmãos, nós precisamos ser essas ovelhas, que são conhecidas por ele, ok? E se somos conhecidas por ele, todo mundo vai nos conhecer por ele, ok? Todos à nossa volta, no reino material e espiritual, inclusive também todo o reino espiritual, principados e potestades, seus inimigos maiores, ok? Também vão te reconhecer como ovelha dele, ok? Porque se ele te reconhece como ovelha, se ele te conhece como ovelha, tudo mais vai te conhecer, toda a criação vai te conhecer, ok? A Bíblia diz isso. E as minhas ovelhas me conhecem. Não há como ser ovelha dele sem conhecer ele, ok? Existe um processo aí de intimidade, um processo de busca, um processo de caminhar junto, um processo de ser, de estar no rebanho de Jesus Cristo, ok? Guardem isso, prestem bem atenção nisso. Verdade prática desta lição, Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho, ok? E nós que pertencemos à sua igreja, quero atentar para a igreja, aqui no texto, ok? A igreja citada aqui no texto não é a congregação que você congrega, ok? Não é a Igreja Batista, a Assembleia de Deus, a Metodista, a Adventista, ou qualquer outra denominação, ou qualquer outro ministério independente, seja ele qual for, qualquer casa, né, construída de tijolos, não é a Igreja de Cristo, ok? A Igreja de Cristo são aqueles que estão ali dentro, o ser humano, que, como vimos no texto áureo, o Senhor sabe quem são. É isso que eu estou dizendo, é isso mesmo que você pensou. Não é porque tem 200 pessoas dentro de uma casa, ok, que todos são igreja, que todos são ovelha. Não, ok? Ele sabe quem são as ovelhas dele e as ovelhas dele sabem quem são o pastor delas, ok? Por isso que eu pedi para você prestar atenção quando eu expliquei para você o texto áureo.
Então, a gente precisa desmembrar, desvincular, né, desapegar de que igreja é a casa, né, a construção, o templo que a gente frequenta e que a gente participa, que a gente é membro, né? A denominação que a gente... Não é, ok? A gente usa isso, a gente vive isso, a gente fala assim, vamos para a igreja, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Você é igreja a cada minuto, a cada segundo do seu dia, ok? Você é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não entra em você só em dia de culto, ok? Não, o Espírito Santo, ele habita em você, né? Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, eu habito nas minhas ovelhas, ok? O Espírito Santo de Deus habita em você, não só em dia de culto, não só quando você entra naquele templo, naquela construção da denominação que você atua, né? No reino de Deus. Não, ok? Você é a igreja, você é templo 24 horas por dia. Ok? Então, igreja, a gente precisa fazer isso, a gente precisa desvincular. A gente usa esse termo, não tem problema nenhum, é assim que funciona. Vamos à igreja, a casa do Senhor, não tem problema nenhum, tá? Não tem nada errado com isso. Mas a gente precisa ter esse entendimento, né? Que nós somos igreja, porque o dia que você começar a ter esse entendimento bem forte em você, você até vai começar a pensar um pouco mais antes de cometer um pecadinho, né? Antes de pensar em contar uma mentirinha, antes de pensar em fazer alguma coisa que você sabe que o Senhor não agrada, você sabe que a vara vai vir, a vara do bom pastor vai vir, porque ele te ama, ele vai usar a vara em você, né? E aí você, ai Jesus, por que está acontecendo isso? É a vara, meu irmão, porque você às vezes esquece que você é templo do Espírito Santo, nós esquecemos, tá? Deixa eu me incluir nessa, porque é exatamente o que acontece, né? A gente, às vezes, por algum motivo, seja ele qualquer que seja, ou por chateação, ou por ira, ou sei, por alguma necessidade física e básica do ser humano, a gente costuma dar o nosso jeitinho. Errado, não podemos dar o nosso jeitinho. Nós temos um pastor e é melhor berrar para ele quando precisar de alguma coisa, né? Do que tentar fazer sozinho, que a gente vai acabar quebrando a cara, né? E a vara vai vir, ok? Então, meus irmãos, a gente desvincula, né? Que igreja é solar. Nós somos templo do Espírito Santo, ok? E o Senhor habita em nós 24 horas por dia. Então, tendo isso em mente bem firmado, a gente já acorda com a preocupação, né? Sabendo que o Espírito Santo está em nós. Inclusive, eu lembro que o pastor ontem na pregação, o pastor ontem pregou um pregão grandão, uma palavra abençoada, e ele disse, né, que a gente às vezes passa um dia inteiro sem lembrar de Deus, né? Que bom seria se a gente acordasse, desse bom dia para Deus, né? Tomasse café com Deus, almoçasse com Deus, passasse o nosso dia ali, trabalhasse ao lado de Deus, chamasse Deus para perto. Chamasse não, né? Deus está em nós. A gente só precisa começar a exercitar isso, começar a entender isso, essa intimidade com Deus, né? Para você passar o seu dia ali, dormir com o Senhor, acordar com o Senhor, na presença dEle. Então nós somos igreja, nós somos templo, e vamos firmar isso na nossa mente para que a gente não esqueça por algum momento do dia e deixe de vigiar. E aí a gente vai perdendo muitas coisas, muitas bênçãos, vai dando passinhos atrás, né, no nosso crescimento da graça e do conhecimento do nosso pastor, ok? Vamos lá. Ele também fala, somos ovelhas do seu rebanho. As ovelhas, elas são um grupo de animais que eles vivem muito bem em rebanho. Opa, ó, quão bom que os irmãos vivam em união. Então, um rebanho de ovelhas, ele é muito interessante. Por quê? Nós somos ovelhas, ok? Lembrem-se, então nós precisamos ser como ovelhas, ok? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês muito interessante do que é um rebanho de ovelhas, né? Frio, tá muito frio, aquele vento frio de uma época de inverno, né? E aí as ovelhas têm uma organização muito interessante de proteção umas com as outras, né? De cuidado umas com as outras.
E não precisa nem do pastor falar. É um animal que funciona dessa forma. Eles vivem bem em comunidade, em rebanho, ok? E aí o que acontece? Está muito frio e as ovelhas filhotes, menores, né? Os bebês, as crianças, as idosas, os idosos, né? Eles são colocados no centro do rebanho e os mais fortes, mais jovens, vão ficando depois, até que fica a última carreira ali naquela bolinha, recebendo toda aquela friagem, aquele vento frio. Quando elas já estão saturadas de frio, já estão esgotadas de frio, elas passam uma seção para dentro e outras mais fortes vêm receber a friagem. Então, isso acontece a noite toda, enquanto está frio, ok? Ou numa nevasca, numa ventania fria, né? Eles se protegem, ok? E é assim que acontece com a gente também, né, irmão? Não é assim? Quando a gente está lá na comunidade, lá na igreja, uns protegendo os outros, cuidando dos outros, ninguém fala mal de ninguém, muito pelo contrário, a gente quando percebe que um irmão está precisando de ajuda, a gente ajuda, não é? Nós somos ovelhas, né? Temos o bom pastor, somos ovelhas e nós somos rebanho também. Então, meus irmãos, é por isso que eu disse que o bom pastor, ele sabe quem são as ovelhas dele. Ele sabe quem se coloca na brecha, ele sabe quem se coloca na frente do frio, dos mais velhos, dos mais novos, ok? Ele sabe quem são os espertinhos, ele sabe quem são os que trabalham, os que protegem, os que guardam. Então, não é porque uma igreja tem 200 pessoas que todos são ovelhas, não, ok? O pastor sabe quem são e elas também sabem quem são o seu pastor. Então, desencana, né? Não é todo mundo que está ali dentro daquela comunidade, daquele rebanho, que é ovelha, não, tá bom? Muitos, tem até bode no meio, tem até bode vestidinho de ovelha, tem até uns lobinhos também, né? Não estou dizendo na nossa não, tá, meus irmãos? Pelo amor de Deus, a nossa não tem isso. A nossa é um rebanho maravilhoso, tá? Eu estou falando num geral, né? Vamos dizer assim, nos crentes, né? Do Brasil inteiro e do mundo, nós temos aí bodes infiltrados, nós temos lobo mau aí, temos, o que mais temos aí é lobo mau. Então, vamos prestar bastante atenção para não ser enganado só sendo templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai te deixar enganado, ok? Vou citar um breve testemunho meu aqui para mostrar para vocês que no meio desse rebanho, né, que o Senhor sabe quem são os falsos e os verdadeiros, para vocês entenderem um pouco melhor isso. Eu estava com a minha família, minha esposa e minha filha, no mercado fazendo a comprinha de mês, né? E aí eu entrei no mercado e aí a gente está lá fazendo nossa compra, né? Graças a Deus, animados e tal. De repente me aparece um jovem, né? E esse jovem, ele estava vestido de crente, meus irmãos. Ele estava com a camisa abotoada até aqui, calça social e chinelo. Mas ele estava visivelmente, né? Ele estava visivelmente sujo, né? Muito suado, como se tivesse assim uns 2 dias sem tomar banho. A roupa dele estava bem suja. Já me chamou a atenção o fato dele ficar me olhando e se aproximar de mim, e ele já veio me dando a paz do Senhor, né? E eu falei, a paz do Senhor, varão. Aí ele falou assim, ele já começou a falar, olha, você tem uma presença de Deus muito forte na sua vida, você tem uma miríade de anjos à sua volta te guardando, você tem um chamado de pastor, você é isso, você é aquilo. Nossa, mas foi um negócio que eu vou te contar, tá? Com toda sinceridade, dependendo de quem fosse, ia se sentir, nossa, o homão de Deus, né? E, meus irmãos, é muito complicado isso, porque assim, se você não estiver ligado com o Espírito Santo, você pode ser enganado, né? Toda essa bajulação
eu já percebi que não vinha de Deus, ok? E o Espírito Santo não te deixa enganado. O Espírito Santo revela a você o que está por vir. E aí eu já sabia o que viria depois, e ele logo depois começou a dizer para mim que ele tinha entregado 20 currículos, ninguém chamava ele para trabalhar, ele tinha 7 filhos, e um deles era cadeirante, e ele precisava de R$ 380 para comprar uma cesta básica para a família dele, porque ele não tinha nada para comer dentro de casa, ok? E aí eu deixei ele falar e o Espírito Santo falou, claro comigo, tá? Você vai ajudar ele porque ele realmente está precisando, mas a grande maioria das palavras dele é mentira. E você vai falar para ele o que eu estou te mandando falar. E assim que ele terminou de falar, eu disse para ele, varão, você veio, chegou perto de mim, me chamou de homem de Deus, falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, tal. Deixa eu te falar uma coisa. De Deus não se zomba, varão. O que o homem planta, o homem colhe, ok? Você está na situação que você está, no mercado, pedindo comida para você e para sua família, por causa da mentira, varão. Ele arregalou um olho, ficou chocado, né? E eu falei para ele, o diabo está sapateando na sua vida. E eu tô te falando isso da parte de Deus, porque assim que você chegou e começou a contar a história, o Espírito Santo foi me falando, mentira, mentira, mentira. Não quero que você se explique para mim. O Senhor te conhece e está te corrigindo aqui através de mim. Não quero que você se explique, ok? O Senhor conhece o teu coração, eu sei que o Espírito Santo está aqui entre nós, está com a gente, e o Senhor mandou eu te ajudar. Eu vou te ajudar porque Ele mandou, mas não com o valor que você estipulou, é com o que eu posso fazer por você, aqui e agora, ok? E eu quero que você atente bem às minhas palavras. Enquanto você continuar mentindo em nome de Deus para você conseguir o que você precisa, o diabo é que age na sua vida. O Senhor não age na sua vida. Você é um rapaz desenrolado, você é um rapaz que fala muito bem. Por que você não está trabalhando para Jesus? Por que você não está pregando o Evangelho? Porque eu tenho certeza que o dia que você trabalhar para Jesus, a comida bate na sua porta, varão. Porque o Senhor deixou bem claro na palavra, o Senhor Jesus deixou bem claro na palavra. Está preocupado com o que vai comer amanhã, com o que vai vestir amanhã? Por quê? Caso eu não vou cuidar de você? Entendeu? Então a gente precisa ser verdadeiro. A gente precisa ser ovelha do rebanho e não bode, impostor. Assim como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, se você puder abrir, leia. 2 Timóteo capítulo 3, acho que é versículo 13, que diz assim, ó. Eu vou colocar aqui na tela para você, sobre o impostor. Ok? Impostores, assim como vocês vão ver no texto de Ezequiel, que a gente vai ler aqui hoje, da leitura de hoje. Então, meus irmãos, a Deus a gente não engana, porque Deus sabe quem são as ovelhas dele, e as ovelhas dele sabem quem são o seu Senhor. Esse rapaz, ele pode crer não, desculpa, perdão, ele pode acreditar em Jesus, mas ele não conhece Jesus. Ele pode acreditar que existe um Jesus, ele teve acesso, ele teve contato, de repente ele tem contato, ele frequenta uma igreja, porque ele estava vestido de crente, ele tinha a aparência de crente, né? Mas uma aparência ruim. Aquela aparência que o outro que ainda não conhece Jesus, quando vê, fala, eu não quero ser crente para ser igual a esse rapaz. Quantas pessoas esse rapaz não aborda? Porque assim o Espírito Santo me revelou que ele fica andando assim no mercado o tempo todo e fazendo isso. Ok? E se a pessoa não for crente, ou for um desviado, ou for uma pessoa de pouco conhecimento também em Cristo, ela vai se lisonjear, ela vai falar, Deus me ama, olha quantos anjos tem à minha volta, olha não sei o quê, porque tem muita gente assim. Ok? Então esse engano faz com que ele consiga as coisas que ele quer. Mas como é que uma pessoa dessa, que usa o nome de Deus contando mentiras para conseguir o que quer, pode conhecer o seu Deus? Não conhece, meu irmão. Não conhece. Então, por isso que Jesus foi bem claro aqui, quando você viu aqui no texto áureo. Eu conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Minhas ovelhas não fazem um negócio desse, ok? Então é por isso que eu estou dizendo para você, a gente tem que vigiar. A gente tem que conhecer o nosso pastor.
tá? Para que o nosso pastor também nos conheça, ok? E com isso, todos os principados e potestades também vão te conhecer, ok? Quando aquele rapaz começou a ouvir da minha boca a correção de Deus para a vida dele, mudou tudo, mudou semblante, mudou atitude, mudou tudo, entendeu? Eu não estou aqui querendo dizer para você o que eu fiz por uma pessoa, não, porque a Bíblia fala que é para quando uma mão dá, a outra nem vê, a gente não deixar nem outra ver, ou seja, não é para ficar contando para os outros o que você faz para as pessoas, mas hoje caiu muito bem para que você entenda que nós precisamos estar e ser morada do Espírito Santo, para que não sejamos enganados, ok? Porque em nome de Deus, pessoas estão tentando nos enganar. O diabo, em nome de Deus, usando as letras das Sagradas Escrituras, manipulando essa verdade, ele está conduzindo muita gente, muitas almas para o inferno. Então precisamos ser reconhecidos de Deus e precisamos conhecer o nosso Deus, ok? Vamos lá ler em Ezequiel para você ver. O texto de hoje está lá em Ezequiel, capítulo 34, versículos do 2 ao 4. O tema, né, que o autor deu para hoje é as ovelhas do aprisco. Aprisco vocês sabem que é, né, o curral das ovelhas, né? Onde as ovelhas ficam protegidas ali para passarem a noite, né? E tudo mais. Precisam ser bem tratadas. Vamos lá. Eu vou ler o versículo 1 também, porque ele colocou a partir do 2, mas eu vou ler o 1 também. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Isso acontecia lá na época do profeta Ezequiel, que a gente está lendo Ezequiel, mas isso não era só para a época, não. Vocês lembram quando a gente leu aqui, nas lições passadas, quando Jesus chamava a atenção dos mestres, né? Daqueles que eram responsáveis por cuidar das ovelhas, por cuidar do povo com o ensino de Deus, né? E por isso, por eles não ter feito bem esse trabalho, por eles terem adaptado, né, para tirar a melhor coalhada para eles, a melhor lã, o melhor, porque tudo era para eles. Quando eles passavam, as pessoas só faltavam ter que reverenciar eles. As pessoas não podiam fazer nada, porque eles criavam regras em cima da lei que Deus deu para o homem, eles modificavam, eles trabalhavam ela como muita gente está fazendo hoje. A pessoa, eu citei até um exemplo na escola dominical agora, domingo passado, ontem, de denominações e ministérios que foram surgindo assim, ó. Ele participava de um ministério, ele não concordou com o líder daquele ministério, né? Com o líder do ministério, porque se o líder fosse Jesus, não havia tanta divergência, ok? O líder era homem, né? O negócio era homem, era feito por homem. E aí um outro homem, não concordo com o que você está fazendo, está errado, não é assim. Aí ele saiu, abriu um para ele. Do dele saiu outro e abriu outro, e hoje nós temos aí uma gama de ministérios aí que a gente basta escutar um pouco e ver a trajetória para você ver que não tem nada de Deus, para ver que quem está mandando ali é o homem. O dono daquilo ali é o homem. Porque cada vez mais encontra-se divergência e pessoas que não concordam um com o outro e ficam saindo. Meus irmãos, a palavra é uma só. A verdade é uma só. O Espírito Santo é um só. O Espírito Santo, acaso, fica fazendo confusão na cabeça das pessoas? Para um ele ensina de um jeito, para outro ele ensina de outro? Não. Nós temos um Deus, uma verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só existe um Jesus. Por que tanta divergência de pensamento?
Precisamos ser ovelhas do mesmo rebanho e do mesmo pastor, com a mesma instrução do mesmo Espírito Santo. Por isso o Senhor diz que a soberba precede a ruína, porque a gente, em vez de parar um pouco, né, desacelerar, ter um íntimo com o Senhor primeiro, porque é assim que funciona, você não pode simplesmente já achar e sair fazendo. Né? Primeiro você tem que ter essa ligação com o teu pastor, uma ligação íntima, para você conhecê-lo, para você não fazer como esse jovem, ficar andando por aí usando o nome de Deus, inventando mentira para conseguir o que ele precisa. Jesus não é resolução de problemas, Jesus é salvação, ok? Jesus é ressurreição, é viver em novidade de vida, totalmente dependente dele. Dependente sim dele, porque se você começa a fazer tudo o que ele manda, você vai ter problemas aqui, porque o contraste vai ser muito grande. Como é que você vai se encaixar num lugar que é totalmente contrário, né? Você lembra que Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. E aí você começa a viver segundo o reino de Deus, porque assim ele ensinou na oração dele, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Quando eu começava a ser a vontade de Deus, da mesma forma que ela é feita no céu, como é que eu vou me encaixar aqui no mundo, se tudo aqui é contrário? Então ele precisa, né, entrar e me cuidar, por isso que ele diz assim, ó, você vai ter aflições por causa disso. Você vai ter aflições porque você me serve, porque você me obedece e vai contra a contramão de um sistema corrupto e mentiroso, malvado e pecador. Ok? Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor, ele toma essa responsabilidade para ele, mas o Senhor terá compromisso e tem compromisso, porque ele é fiel, com quem tem compromisso com ele. Não pense você que você vai viver do seu jeitinho, né? Modificando aqui o entendimento da palavra ao seu bel prazer, ao que encaixa em você, no seu modo de vida, ok? E que Deus tem algum compromisso contigo. Não tem. Você está ali no meio das ovelhas, mas você é um impostor, como disse Timóteo lá, em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 13, ok? A Bíblia tem tudo, meu irmão. E o Senhor te conhece, o Senhor sabe quem você é, sabe o que você anda fazendo, ou o que você está deixando de fazer, porque o Senhor tem mandado, o Senhor tem pedido, mandado e ordenado pessoas fazerem muita coisa no reino dele, por outras pessoas, né? No reino dele, na congregação onde ela congrega, e as pessoas têm fingido que não estão ouvindo. As pessoas estão fingindo que estão ouvindo. Ok, meu irmão. Muita gente ainda não entendeu a lei da semeadura e da colheita, ok? Mas com o Senhor, quem planta, colhe, ok? Tanto semente boa como semente ruim, ok? Plantou semente boa, filho, vai colher bons frutos. Eu até costumo brincar, falo muito isso com a minha filha. Minha filha, se você plantar banana, você vai colher melancia? Claro que não, papai. Então faz certinho. Não faz bagunçado, que senão vai plantar banana e vai colher limão. Entendeu? Então, assim, nós precisamos ter muito cuidado, porque de Deus não se zomba. Precisamos ser ovelha deste bom pastor, ser reconhecidos por ele, conhecidos por ele e conhecer ele também. Aí vamos evitar muitos problemas, ok? Porque com ele, filho, a vara e o cajado dele são perfeitos, são poderosos, não erram o golpe, tá? E também não erram na sua correção. Não vão deixar você se perder. Não vão deixar lobo mal te papar, não vai. Porque a gente sabe que o nosso inimigo está ao nosso derredor, doidinho, para ó, nhaco, e te pegar. Ele só não fez ainda porque ele não faz o que ele quer. Ele faz só o que lhe é permitido. Mas eu costumo dizer para as pessoas que me ouvem, que conversam comigo, quando eu falo da palavra com as pessoas, eu costumo dizer que o diabo ele não brinca com a presa dele igual um gatinho brinca não, tá? Torturando e coisa não. O diabo, se ele pudesse, ele te matava agora. Ele não ficaria brincando e curtindo com a sua cara, não. Ele mataria não só você, como toda a humanidade. Se Satanás pudesse, ele apertava todos os botões de bomba atômica que existe pelo mundo. Que para ele não faz diferença se vai ser hoje, amanhã ou depois. Ele quer te matar. Nele não tem nada bom. Nele não há vida.
Nele só há desgraça, choro, ranger de dente, tortura, doença. É só isso. Ele não brinca com a presa. Ele só não fez porque quem manda é o Senhor. Todo o poder foi dado ao nosso Senhor, que venceu a morte. Ok? Então, sejamos ovelhas desse rebanho. Ok? E como vocês viram aqui lá em Ezequiel, o Senhor cuida das ovelhas a ponto de mandar esse recadinho para quem é responsável por ovelhas, tá? E ai daquele que é responsável por ovelhas de alguma forma e não cuida delas, ok? Vai ser cobrado. E nós estamos cercados aí, né? De gente que arrebanhou um monte de gente, mas só para arrancar lã, leite e carne, ok? Mas não se preocupem com eles. Nosso Senhor sabe quem somos e sabe quem são. Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana inteira. Até amanhã e a paz do Senhor Jesus.